noite a todos. Que o nosso amigo incondicional de todas as horas, sejam elas fáceis ou difíceis, abençoe a todos. Esse amigo incondicional, vocês sabem o nome, né? Então, conhecem. Bom, nós vivemos tempos muito difíceis. Nós estamos tendo agora uma epidemia, né, de ódio, de violência, né, de rancor, de mágoa, que se espalha, né, como fogo de monturo, como diz aqui no Nordeste, aquele fogo que queima por baixo e que ninguém está vendo nem percebendo, nem tem consciência, e daqui a pouco é tomado por este fogo. E tem uma historiazinha contada por Neo Lúcio no livro Alvorada Cristã, e Neo Lúcio fala dessa questão, e ele diz assim: tinha um rapaz que foi demitido do emprego e se encheu de ira e de raiva contra o seu chefe imediato e escreveu uma carta para esse chefe, colocando todo tipo de desaforo, de palavrão, né? E entregou esta carta a ele. O chefe, quando leu, se encheu de ira também, de raiva, né? E ficou o dia todo impaciente, arrogante, criticando todo mundo que chegava perto dele. E depois foi para casa. Chegando em casa, ele despejou sobre a mulher toda aquela irritação. E disse a ela: você não cuidou dos meus sapatos, você não pediu à secretária que fizesse a limpeza deles como eu pedi, e despejou sobre ela toda aquela raiva. Ela então foi para a secretária. Chegando na secretária, também irritada por causa do marido, despejou também toda aquela carga de irritação sobre a empregada. A pobre da empregada olhou para um lado, olhou para o outro: a quem eu vou despejar, né? Também cheia de raiva, saiu de dentro da casa e eis que encontra a primeira vítima, um cachorro. Deu um chute no cachorro de raiva, o cachorro se levantou assustado, correu e mordeu a canela da vizinha. A vizinha então também se encheu toda de raiva, xingou o passado do cachorro, o presente e o futuro, foi a uma farmácia, né? E chegando à farmácia, irritadíssima também, despejou sobre o balconista toda aquela ira, toda aquela raiva, né? E o balconista também se encheu, não podia responder, foi para casa à noite. Chegando em casa, foi para a mãe e disse: você é a culpada de tudo isso, porque eu tenho que ficar atrás de um balcão de farmácia, atendendo e escutando desaforo, xingamento, falta de educação de todo mundo. Só que a mãe não reagiu, agiu, né? Se preencheu de amor e disse, abraçou o filho e disse: você tem razão, meu filho. Realmente você paga um preço muito alto, mas tenha calma, tudo vai melhorar, tudo vai passar. É necessário que você se equilibre, não se deixe levar pelo que vem para você, né? E nisso ela acalmou aquele filho com a força do amor de uma mãe. Então veja só vocês, o mal ele se espalha, né, como uma praga. Basta que nós estejamos receptivos. E como nós somos espíritos em provas e expiações, quase mais próximo do homem da caverna do que do anjo, nós tendemos sempre a sermos contaminados pelo vírus da irritação, do mal, do ódio, da vingança, da reação negativa. Poucos de nós conseguem respirar fundo, pegar aquele lixo que vem, reciclar e devolver sem ele já reciclado, ele já tratado, para aquele outro que está à nossa presença, trazendo aquele mal-estar. Então, nós somos espíritos que temos uma tendência muito grande para o desequilíbrio. Então, é um momento que nós nos encontramos, né, nessa fase que muitos chamam de fase de início
de transformação planetária, que chamam de regeneração, né? E a própria palavra já diz regenerar, né? Transformar, consertar, mudar o que está aí, né? E alguns outros até marcam datas. Em 2050, não sei quanto, o mundo vai estar já todo mundo regenerado. Eu disse, em 1º de janeiro de 2050 nós vamos amanhecer um Réveillon maravilhoso e o mundo já vai estar transformado, né? Não é bem por aí, não existe data para isso, porque quem regenera o mundo somos nós. Se a gente se regenerar, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua transformação interior, aí sim, quando a gente atingir uma maioria de espíritos num processo de regeneração, a gente pode chamar o planeta Terra de planeta em regeneração. Mas, infelizmente, o nosso título, o nosso adjetivo é ainda de espíritos de planetas de prova e expiação, porque somos espíritos ainda que estamos nesse processo doloroso de sofrimento, de teste, né? Até que a gente comece esse processo. Se nós estamos aqui, é porque já fomos convidados a esse processo. Todos nós aqui somos espíritos que iniciamos o processo de regeneração. E também estamos enfrentando, né, as dificuldades do nosso passado. As experiências que vêm para a nossa vida, resultante de outras tantas existências, que traz ainda uma carga de dor e de sofrimento. E estamos nessa passagem, no meio do caminho. Aí resta saber se a gente vai continuar o caminho, se vai estacionar ou até, quem sabe, querer continuar nessa estrada dolorosa, difícil, de sofrimento. Então vai caber a cada um, né? E a gente não pode medir a estrada do outro, né? Não pode estar observando o outro ou querendo que o outro se regenere. Você tem que se preocupar com você. Tem que se preocupar com você. Há muitos que adentram as religiões e acham de querer transformar o outro e esquece de si. Esquece de si. Então o trabalho é individual, impostergável, intransferível, né? Não é vendido, não é alugado para ninguém. E a gente tem esse costume de alugar para os espíritos, né? Bezerra de Menezes, pelo amor de Deus, me ajude. É alugar sua dor para que Bezerra de Menezes resolva o seu problema, né? E Bezerra de Menezes, infelizmente, por mais que ele queira, ele não vai poder. Porque a experiência é sua. A cruz é sua. Bezerra pode até fazer como aquele que ajudou Jesus a carregar um pouco a cruz. Lhe ajuda. Mas depois ele diz, tome que a cruz é sua, eu não posso carregar. Até o final da sua estrada. Então a gente tem que adquirir essas forças morais e espirituais para que a gente possa carregar a nossa cruz. Não existe cruz pesada para ombros largos, né? Ombros largos. E cada um tem a sua cruz, o peso específico que precisa. Ninguém sofre mais nem menos daquilo que necessita. E eu digo necessitar do que merecer, porque ninguém merece o sofrimento à luz das leis de Deus. Nós merecemos amor. Mas Deus é Pai e sabe muito bem que às vezes aquele espírito necessita aprender e por isso sofrer algumas consequências dos seus próprios atos para aprender com aquelas consequências. Então ele necessita do sofrimento, necessita da dor, necessita de uma provação para refletir, para meditar, para começar a sua transformação interior, para que aquela experiência deixe de existir. Os espíritos amigos dizem que o centro da consciência não é aqui. Simbolicamente é aqui, no coração. Porque o coração nunca mente. O que você está sentindo é verdade, por mais que a sua razão embote. E isso acontece muito nas religiões, né? As pessoas, quando adentram o templo, todo mundo é educado,
Boa noite, meus irmãos. Como vai? Tá tudo bem? Aí às vezes encontra uma pessoa que tem antipatia. Como vai, Adnilde? Como vai você? Mas aqui dentro o coração tá dizendo, vixe, que mulher enjoada, meu Deus, insuportável. Mas, né? E acha que espírito é ser isso. Aquela coisa da boca para fora, sepulcro caiado, né? Branquinho por fora, mas a podridão toda guardada dentro. Então o coração nunca mente. Está sentindo mágoa? Está sentindo mágoa, é verdade. Está sentindo ódio? Estou sentindo ódio, é verdade. Estou sentindo ciúme? Estou sentindo ciúme, sim. A razão é que diz, não é bem assim não, é por aqui, é por ali. E aí a gente veste as máscaras, né? As personas. Claro que as máscaras, para um mundo tão cruel como o nosso, nos protege. Porque nós somos cruéis uns com os outros. Você já imaginou se estivéssemos aqui diante uns dos outros e todo mundo nu espiritualmente? Que a gente pudesse ver o que você está sentindo, ver o que você está pensando, ver os seus atos de uma vida passada, ver seus atos da vida presente, uns aos outros. Se a gente já é cruel sem saber, já julga sem saber, imagine sabendo como não seria. E aí Deus nos deu a persona, a máscara, o ego, para nos proteger de nós mesmos e de uns com os outros. Porque nós não somos fáceis. Se a gente fosse fácil, como a gente pensa muitas vezes que é, nós não estaríamos aqui, minha irmã. Nós não somos brincadeira, não. Somos espíritos que dá trabalho e muito para a espiritualidade superior. Como a gente dá trabalho? Tantos de nós somos teimosos, né? Teima, insiste, né? Acha que tem que ser daquela forma e luta e vai, tem que ser assim do jeito que eu quero. Eu tenho que receber as benesses do céu agora, porque eu estou sofrendo agora. Eu quero que Deus resolva a minha vida agora. Não sabendo nós que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Deus sabe muito bem, como um bom pai que educa seu filho, diz, não vou lhe dar bala nem chicletes agora, porque você está com um sério problema no dente. Tem uma cárie aí, toda vez que chupa a bala, dói. Então a gente vai tratar essa cárie. E a gente não, eu quero bala. Veja como somos espíritos tão infantis, né? Eu quero bala, Deus me ajuda, eu quero bala. Deus me ajuda, eu quero a cena para ser rico, né? Aí Deus, não dá, meu filho, se eu lhe der dinheiro, você vai se perder mais ainda, né? Se acostume em ser funcionário público do Estado de Sergipe, da Prefeitura, ganhar pouco, só recebe salário, aumento de 10 em 10, em 20 em 20 anos. Não se preocupe com isso agora não, a gente aguenta o barco aí, eu lhe ajudo nessa prova, mas não queira não. E outra coisa, eu estou aqui com o seu contrato espiritual, que foi você que escolheu. Você escolheu nascer em Sergipe, o fim do mundo, onde o vento faz a curva, né? Quis ser funcionário público, dizendo que era para receber pouco, porque precisava passar por necessidades, porque você olhou para o seu passado e viu questões que só você analisou e julgou e achou que diz, olhe, eu não vou me mexer com isso não. Eu vou ser pobrezinho, médio, né? Vou pedir a Deus essa experiência, né? Vou casar com uma criatura que eu muito machuquei, ela também muito machucou. Vou ter aí uns 4, 5 filhos, ótimo. E todo mundo é feliz. Quando está no plano espiritual, a gente está no alto da montanha, né? Aí vê o futuro e vê o passado de lá de cima, porque o horizonte se estende. E assume as responsabilidades. Minha filha, veja o que a gente fez um com o outro no passado. Aí nós vamos se juntar, vamos nos amar e vamos juntar aqueles espíritos que a gente também prejudicou e que também nos odiou muito. E todo mundo se junta num planejamento reencarnatório e vai dar tudo certo. Aí assina aqui. Aí todo mundo assina. E a espiritualidade avisa. Vocês têm certeza que querem assim? Ah, queremos. E tudo na espiritualidade é festa, né? Porque ao lado dos amigos espirituais a gente se sente confiante. Oh, meu anjo da guarda, você é maravilhoso, vai me sustentar, vai me ajudar. Desce, né? Desce a montanha, encarna. Chega aqui, os horizontes se reduzem, né? Se reduzem, aí
A mocidade, o corpo maravilhoso, ela é linda, você, né? Maravilhoso, aquela coisa toda, casa. Caiu na armadilha da natureza, casa, né? Aí vem os filhos, vem trabalho, e aí começa o inferno, né? Começa o inferno. Aí ela diz para ele: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que vi nesse homem? O que foi que eu vi nesse homem? Né? E ele ao mesmo tempo: meu Deus, eu nunca imaginei que essa criatura fosse se transformar nessa mocreia. Pense. E ao mesmo tempo ela olha para ele: meu Deus, esse homem só vive numa rede, num sofá, barriga deste tamanho, com 3 cascos de cerveja perto da mão dele, que é só pegar e tomar. E esses meninos, essas, aí lá vai o palavrão, esses, ai, ui, ui, ai, e tome tapa, e tome surra, e tome castigo, e tome isso, tome aquilo, e a vida vira um inferno, e aí vem aquela frase que a gente sempre diz: o que foi que eu fiz para merecer isso? Né? E aí o anjo da guarda está ali: você fez, e sabe por que fez, e aceitou isso aí. Aceitou essas condições, então tem que aguentar. Agora que está aí, meu filho, e tem uma coluna vertebral do nosso processo reencarnatório que a gente não pode mudar. Algumas coisas podem, mas aquelas outras, ser filho de fulano de tal, ter irmão tal, ter parente tal, ter filho tal, você não pode mudar mais. Não tem como mudar, não tem como desistir. Olha, não quero mais saber não, você retorne para o plano espiritual, que eu agora vou arranjar outro. Isso não existe. Você pode até acabar o casamento e deixar para mais tarde. Rola a dívida. Rola a dívida. E hoje é o que tem gente rolando dívida, não é brincadeira. E depois quer viver no planeta de regeneração. Quer viver no mundo feliz. E aí a gente vive nessas ilusões. Nessas ilusões. Bota os pés no chão e seja realista com você mesmo. Bote os pés no chão, porque Jesus não prometeu nenhum mundo maravilhoso para a gente, se não fosse conquistado por nós mesmos. Não é um mundo externo, é um mundo interno, porque ele dizia: o reino dos céus está dentro de vós. É necessário que a gente descubra esse reino dentro de cada um. Não somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo. Poderemos ser senhores de galáxias, como Jesus é um senhor de um sistema planetário, ou até mais, que a gente nem imagina o que ele é. E Meimei conta uma história interessantíssima sobre essa questão do mal também. Ela diz que um velho judeu, já bem velho, já cansado, procurou Jesus na casa de Pedro. E chegando lá na casa de Pedro, ele pediu a Jesus um momento em particular para conversar. Então Jesus foi com ele e o começou a ouvir. Ele contou a história de que ele foi muito mal quando era jovem, que perseguiu muita gente, inclusive amigos, tomou patrimônio de muita gente, fez muita gente sofrer e que hoje estava muito doente, que se arrependia daquilo tudo, mas estava muito doente. Doente do coração, doente do estômago, doente de muita coisa. Então Jesus aí disse: então vamos orar. E essas dores vão passar e você vá e não peques mais. Vá e não faça por onde essa dor voltar. Jesus então orou e ele se levantou muito tranquilo, sem as dores e feliz. Saiu da casa de Pedro. Quando foi atravessar a rua, ele se deparou com um mendigo quase cego que vinha em direção dele e pisou de um calo que ele tinha num pé. Quando pisou, parece até que é um de nós, pisou no calo, o velho deu um grito, virou nos três satanás do inferno, de raiva, pegou o próprio cajado do mendigo e deu nele. Bateu, xingou, se desequilibrou, e o outro caiu lá no chão. Jesus escutou aquela loucura toda e saiu, para acalmar os ânimos. E esse que ele tinha atendido estava lá no chão, sofrendo de dor. Aí Jesus se abaixou perto dele e disse: meu filho, você veio até mim, pediu socorro, te ofereci, conversei sobre você e sua vida, e pedi o teu arrependimento e pedi a tua transformação.
Mas você, na medida que já saiu daqui e se deparou com o primeiro teste de um infeliz, coitado, e se desequilibrou desse jeito, soltou toda a cólera, toda a ira que tinha dentro de você, é por isso que você novamente está doente. Porque você recobrou o sentimento que te adoecia. Trouxe de volta a cólera, trouxe de volta o ódio, trouxe de volta a contrariedade, como diz em Sergipe, né? Aqui em Sergipe todo mundo, eu tive uma contrariedade hoje e apareceu uma mancha roxa no meu braço. Bem assim são essas pessoas que guardam sentimentos negativos, né? E aí ele adoeceu novamente. Então bem assim somos nós. A gente às vezes passa a vida inteira sendo aquela mesma pessoa ruim, desequilibrada, destrambelhada, chega na velhice, até muitos dizem, né? Olha, fulano de tal não muda mais não. Não adianta, olha, já está tão enraizada, a pessoa é arrogante, de uma raiz profunda, não tem mais como mudar. Como se a velhice fosse aquela coisa que morreu antes de morrer. E quantos se transformaram exatamente nesse momento? E existe um momento para tudo, todas as oportunidades são dadas. E tem gente que insiste e ainda admite, eu estou velho mesmo, não quero nem saber, eu vou falar sim, eu já estou velho, quem quiser que aguente. Já ouvi velho dizendo isso, eu vou falar sim, vou dizer, vou agredir, vou falar da vida dos outros, eu não quero nem saber. Quem é que vai dizer nada contra mim? Eu sou velho. A falta de educação, que nunca foi, né? Acaba explodindo. Então, meus irmãos, o amor é como água fresca que a gente joga naquela fogueira e apaga o fogo. Mas o ódio, o rancor, a ira, a cólera é como gasolina. É como gasolina. Se você jorra, queima você e queima quem está à sua volta. E ainda mais, distribui fogo. Lembra da história do rapaz desempregado? Vai queimando como um fogaréu num pantanal, que sai aquela labareda, aquela faixa de fogo queimando tudo. Então sejamos nós exatamente aquela mãe que freou a corrente negativa. Ela vem rolando do rapaz para o patrão, para a esposa, para a empregada, para o cachorro, para a senhora e para o balconista, e o balconista sentiu o freio do amor da mãe. Chega até aqui. Daqui não passa. E o nosso exemplo é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o chafariz constante de energias positivas. Ele jorrava constantemente amor. Tanto é que quantos o procuravam conseguiam a cura por pegar nele, por estar com ele. E ele dizia: eu não te curei. Tua fé te curou. Porque Jesus era o médico, mas o doente somos nós. Se você quer cura, ele está ali, jorrando aquela energia. Era o amor pleno. O amor requintado, como diz a passagem do Evangelho. O amor em requinte. Era o amor completo e constante. Uma fonte divina. Como diz a passagem, quem do pão comer e de quem da água beber, se saciará. Ele era a água, ele era o pão. Quem comesse daquele pão, sua fome passaria. Quem bebesse daquela água, sua sede passaria. E isso é verdade, né? E existem muitas religiões querendo impor esse pão e essa água para quem às vezes não está nem com sede nem com fome. Esse negócio de ficar batendo nas portas. Está aqui para ouvir a palavra, você quer ouvir a palavra? E vieram perguntar a mim, por que o Espiritismo não faz isso? Eu disse, não, porque quem está com fome e com sede, procura. Eu não preciso estar oferecendo. Cada um tem seu tempo.
Quando sentir a sede e a fome, vai buscar. E aqui é um grande restaurante, né? Uma grande cozinha para oferecer esse pão. Agora um centro que só oferece pão seco e pensa que é pão material. Não, é o pão espiritual, é o pão do acolhimento, é o pão do respeito pelo outro, é o pão do respeito pela diferença. Nós somos espíritas, somos reencarnacionistas e sabemos das experiências espirituais dolorosas, difíceis. Então a gente tem que aceitar a diferença sexual, a gente tem que aceitar a diferença racial, a gente tem que aceitar a diferença dos comportamentos, porque Jesus veio para quem precisa. E se a gente diz que estamos aqui para pregar aquilo que Jesus pregou e viveu, a gente tem que viver e pregar aquilo que ele viveu e pregou. Então Jesus não fazia diferença com ninguém. Ele veio para o ladrão, para o corrupto, para a prostituta, para a mulher adúltera. E tem espírita que diz que não, eu não converso com homossexual. Eu já vi centros espíritas dizer que o homossexual não pode evangelizar. Por quê? Há algum problema de sexualidade com caráter? Que eu que saiba, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Você não é reencarnacionista? Se você é reencarnacionista, por que você não permite que um preto velho se manifeste na mediúnica do seu centro? Por quê? Sabe por que a Umbanda surgiu? Surgiu do espiritismo. Porque um médium determinado recebia esse tipo de entidades espirituais ligados aos cultos afro e foi rejeitado. Ele saiu e fundou a Umbanda. Então, se você é reencarnacionista, você hoje é da cor desta cadeira, amanhã você é da cor da minha blusa. Reencarna. Ai, porque o homossexual... Cuidado, cuidado. Porque a gente só vê aquilo que a gente conhece por experiência. A gente só vê aquilo que a gente conhece, sabe. E pode ter um homossexual dentro de você, guardado numa vida passada. Eu mesmo, já foi revelado que vivi em Roma. Tive uma reencarnação em Roma ou tantas outras. Aí eu fico, meu Deus, será? Provavelmente sim, porque bonzinho nunca fui. Então devo carregar várias experiências com isso, porque Roma era conhecidíssima com isso. Festas de Baco, festas disso, festas daquilo, as histórias dos imperadores romanos. E aí você enche sua boca para estar criticando, para estar reduzindo, para estar diminuindo as pessoas. Então você não é espírita. Espírita que prega violência, defende armas, se liga a ideologias armamentistas, preconceituosas, misóginas. Largue o espiritismo, que aqui não é seu lugar não. Mas não é mesmo. E nós achamos como Raul Teixeira, não é todo mundo que pode ser espírita não. Porque o preço que a gente paga é grande. E só se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz por transformar-se. Esse é o verdadeiro espírita. Espírita boca para fora, todo mundo é. Como todo mundo é Flamengo, como todo mundo é Vasco, como todo mundo é Fluminense, Sergipe, Confiança. Aí é muito bom. Ser espírita de torcida é bom demais. Eu quero ver você jogando. Eu quero ver você jogando. É você lá no jogo da sua vida ter que sair de lá da trave, fazer o gol e voltar para defender. Porque você vai ser goleiro, centroavante, né, defensor, lateral, atacante, tudo da sua vida. Aí é que a coisa pega, porque a vida vai exigir de você aquilo que você pediu que ela exigisse. E exigisse o melhor de você. E a gente pediu, e toda vez que a gente é apertado, ai meu Deus, claro, a gente tem que gemer, né? Para aprender. Gema,
Sofra, chore, sorria, converse com Deus, reclame com Deus, mas seja a conversa e a reclamação com Deus. É bom chegar para Deus, não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque tanto sofrimento. O que é que tem de mal nisso? Pode ter certeza que Deus vai te ouvir. É claro que Ele não vai responder gritando como você está gritando com Ele, porque Deus é educado, né? Deus é educado, é fino. Os espíritos superiores são tranquilos, eles falam com calma. Enquanto a gente está desesperado, puxando os cabelos, gritando e revoltado, os espíritos estão ali. Calma, Carlos. Calma, meu irmão. Calma, meu filho. E quando a gente não escuta, eles silenciam. Vou esperar um momento, né? Para que ele possa se acalmar e eu envolvê-lo em fluidos de paz, para que ele possa absorver um conselho, uma instrução, uma intuição positiva. Então a gente tem que buscar o contato com os espíritos superiores com tranquilidade, com paz no coração, com a cabeça limpa, porque a gente vai subir o nosso padrão vibratório para atingir o padrão vibratório deles, porque a maioria do tempo eles descem. Na maioria do tempo eles descem, eles renunciam o seu lugar para tentar chegar até nós e entrar em contato. Porque os espíritos de luz não ficam aparecendo para a gente. Todo mundo queria ver, né, Bezerra de Menezes aqui se manifestando, se materializando, né? Porque a luz deles nos humilharia. A gente ia se sentir humilhado de ver aquela luz maravilhosa e a gente, aquela velazinha quase apagando e a gente fazendo força, botando a mão para não apagar, né? E eles são tão bons que eles preferem um anonimato e respeito à nossa liberdade de decidir, respeito ao nosso livre-arbítrio, respeito às nossas dores, respeito à nossa conduta. Eles sabem os nossos segredos mais íntimos, mas respeitam. Coisa que a gente não faz uns com os outros ainda na Terra, infelizmente. Né? De estar num trabalho de entrevista, de fraterna, né? Ouvir a pessoa que vem de lá para cá. Aí aquela pessoa tem aquela dor enorme, bota para fora e a gente já se sente mal. Meu Deus, essa pessoa está me dizendo que traiu o marido. Essa mulher não vale nada. Aí lá vem o julgamento, né? Lá vem o julgamento. Jesus se deparou com uma coisa dessa. O que foi que ele fez? Lembram da mulher adúltera? A mulher adúltera não tem nada a ver com Madalena. São duas pessoas totalmente diferentes. Madalena é uma prostituta. A mulher adúltera é uma mulher casada. Né? Porque muitas vezes se confundem. Muita gente confunde. E ela estava sendo perseguida para ser morta apedrejada. E diz aí a tradição espiritual que Jesus pegou uma varetinha, um galinho, e começou a escrever nos pés de cada um que estava ali para apedrejá-la aquilo que ele carregava dentro de si de negativo. Ladrão, né? Lascivo, desequilibrado, irascível, traidor, vigarista. E depois levantou e disse aquela frase famosa: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Tenha coragem. Tenha coragem. Faça isso. Quando for atender alguém que vier com uma história dessa, você diz: meu Deus, qual é o pecado que eu tenho? Vige Nossa Senhora. Começa a analisar o seu brejo, o seu pântano dentro, e comece a analisar que você é igual ou pior do que ela. Aí você vai dizer: ai meu Deus, agora eu tenho que me preencher daquilo que é o primeiro passo para o amor, a compreensão. A compreensão do outro. A gente passa a conhecer que atrás de cada dor existe uma razão. Mesmo que essa razão seja equivocada, atrás de cada dor tem uma razão. O orgulho, eu sempre falo do orgulho porque todo mundo traz, todo mundo é ou não é. E o que é que tem de mais disso? Nada. Precisa saber para trabalhar, para
melhorar. Só isso. Né? O que é o orgulho? Atrás do orgulho existe um complexo de inferioridade. O orgulhoso, ele se ilude, porque ele não venceu o complexo de inferioridade, para se autoafirmar melhor do que os outros. Então ele diz, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, mas não é nada disso. É uma ilusão. Né? Porque o complexo de inferioridade que está lá diz que ele é a pior pessoa do mundo. Ele se acha o capacho do cavalo de Napoleão. Então ele não se aceita. E aí assume essa ilusão, né? Essa muleta, que o orgulho é uma muleta para se segurar na vida. Quando você sabe disso, você olha para uma pessoa orgulhosa e compreende. Ele está inconsciente, ele não sabe. Né? Ele não sabe, se soubesse, ele não estaria fazendo assim. Ele tem uma dor por detrás disso. E o amor é exatamente esse sentimento que nos move para compreender. Então, toda vez que alguém chegar com uma dor, você sempre vai dizer, há algo que motiva essa criatura a sofrer. Ela não conseguiu resolver o seu conflito. E traz essa dor como resultado disso. Então todos nós temos. Quem de nós não tem? Quem de nós não vive? Quem de nós não tem os seus demônios dentro de si? Não é? E só você sabe. E não precisa estar dizendo para os outros não, viu? Lembre que aqui todo mundo é cruel. Poucos têm a língua presa na boca. Poucos. Então a gente tem que dizer a Deus. Tem que dizer ao seu amigo espiritual. Meu Deus, o que é que eu faço com isso? Eu não posso ver um rabo de saia. Eu fico doidinho, sapateando, porque eu quase subo as paredes de tamanco. Mas é bom que você saiba disso. Quando você não sabe, você acaba agindo. Aí você descobre que é assim e fica trabalhando a razão porque você é assim. Para descobrir a razão por causa desse comportamento. É um vício, né? É uma questão que veio de vidas passadas. Você viveu comigo em Roma, frequentava as casas de Nero, né? Frequentava as casas de Nero, aquelas festas, né? E hoje o negócio vem e você, epa, não sei o que eu vou fazer. Aí lá se vai, procure uma orientação psicológica, um tratamento. Todo mundo precisa de terapia. Vai atrás de uma terapia, não é doido que só faz terapia, não. A terapia é preventiva, é para não ficar doido. É para não ficar doido. E não fazer coisas que doido faz. E eu acho que o maior grau de loucura é quando você queima dinheiro. Não é assim que diz a sabedoria popular? O maior louco é aquele que queima dinheiro. Pois é, né? Olhei para você e me lembrei da sua história. Mas deixe para lá. Entregar a Deus. Então a gente precisa entregar a Deus aquilo que a gente não pode resolver, minha gente. Olhe, tem coisas que a vida nos proporciona que a gente chega num limite. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. O que é que a gente faz? Entrega a Deus. Entrega, olha, meu senhor está aqui, olha, eu tenho tanta coisa para pagar, já lutei, trabalhei, o salário não deu. Deus, tome. Me ajuda aqui porque eu não sei mais o que fazer. É assim. Aí daqui a pouco, 5, 10 dias, aparece um negócio ali, uma ajuda aqui e você resolve. É Deus agindo através de seres que estão a serviço dele. Entrega a Deus. O dinheiro foi embora, ele foi. Da mesma forma que foi, ele vem. É a prova. É a prova. É a prova. Ah, meu Deus, minha mãe está no hospital e a minha está. Teve um AVC. Aí o que a gente faz? Entregar a Deus. Se Deus tiver que levar, que leve, que seja, né? Que leve, que ela seja abençoada, que ela siga a sua jornada. Se ela tiver que ficar sofrendo em cima de uma cama, vamos dar uma vida mais confortável possível a ela. Esse é o nosso papel. E é assim. E quando ela teve o AVC na primeira noite, ela chegou de mão dadas com meu pai, num sonho, para mim. Meu pai já desencarnou em 2017, ele desencarnou. Veio num sonho e disse assim: Carlos, eu não vou morrer agora. Tem um mês. Está aí lutando. Está aí lutando. Então é assim.
Ou então quando minha irmã morreu, há 2 anos atrás, na hora que ela morreu, eu senti aquele vento dentro do meu quarto, e veio umas 3, 4 pessoas, eu senti, e disse aqui, viemos buscá-la. E eu sabia, é minha irmã que vai embora. Então, esse é uma experiência espiritual que todo mundo pode ter. Eu não estou dizendo que eu seja privilegiado, e não sou, viu? Porque eu gostaria, mas não sou. Mas não sou de jeito nenhum. De jeito nenhum. É a responsabilidade que essas experiências nos trazem. Porque é uma responsabilidade grande demais. Grande demais de você saber que alguém vai reencarnar e você sabe que a pessoa vai reencarnar e a mãe está na sua frente e não está grávida ainda. E alguém diz, olha, vai ser uma menina, ela vai botar um nome tal. Então é uma responsabilidade muito grande e tem gente querendo isso. E às vezes eu peço a Deus que não me traga, porque eu não aguento. A boca começa a coçar, já começa a querer dar, dizer, né? E aí não dá. Não dá. Então vamos fazer o pouco que a gente pode. Vocês não imaginam o que é a vida espiritual. A grandeza, a extensão, o universo, a grandeza disso tudo. A gente está tão distante ainda disso. É uma responsabilidade enorme, enorme. E para que a gente já está quase terminando, tem uma passagem de Paulo lá em Coríntios, né? Aquela passagem famosa sobre o amor. Né? E aí ele diz uma coisa muito interessante, que eu vou resumir em algumas virtudes, 9 virtudes do amor. As 9 virtudes do amor que você encontra naquela passagem, que é lá em Coríntios. Deixa eu botar aqui porque eu não gravo nada, eu não tenho a memória de Divaldo Franco. Ele diz assim em Coríntios 13, 1:13, né? Aquela que eu não falasse a língua dos anjos, se eu for ler, eu vou perder tempo e não vai dar tempo. E ele diz 9 virtudes do amor que ele extrai daqui. A primeira virtude é a paciência. Quando ele diz, o amor é paciente. Aí uma mãe diz, eu tenho amor pelos meus filhos. Está conversando com as amigas, eu tenho amor com meus filhos. Aí o menino chega, minha mãe, não sei o que, menino, você não está vendo que eu estou com reunião com minhas amigas? Aí diz, o amor é paciente. O amor é paciente, né? Então tem que ter paciência. Paciência é a ciência da paz. Quem tem paciência tem paz. Quem tem paciência aguenta o trânsito de Aracaju, né? E tem paz, vai ali tranquilo, né? Aí minha filha que vai comigo, às vezes eu perco a paciência. Aí minha filha, você vai passar por cima? Você vai gritar para o povo andar? Não vai dar, então aguentem, tem que esperar, é o tempo deles. É o tempo deles. Você não vai poder fazer, né? Aí a gente respira fundo, você tem razão. Respira fundo, aí eu boto minha musiquinha para poder distrair até que eu consiga respirar ares mais pacientes. Eu estou numa prova. Aí eu fico imaginando, meu Deus, se eu fosse dirigir em São Paulo, já tinha enlouquecido. Já estava no hospital internado, no hospital psiquiátrico, uma coisa assim. Então tem que aprender nessa provinha simples que é Aracaju, para poder um dia, quem sabe, conviver num lugar muito mais trabalhoso. A outra virtude a segunda virtude, é a tolerância. O amor não se exaspera, né? O amor nunca se desequilibra, nunca se perturba, né? Nunca tem raiva, ira. Hoje eu estou trocando o A com E. Ednildo. Ai, Fabrício. Eu amo você, mas eu não aguento o seu comportamento. E se desequilibra, aquela coisa toda. O amor não se exaspera. O amor conversa. Adnildo, por favor. Olha, tá assim, eu não estou gostando. Aí você, você tem razão. Ou então você não tem razão por isso, por isso. O amor conversa, dialoga, é educado. A terceira virtude, a benevolência. O amor é benigno. O amor só faz o bem. O amor só faz o bem. Amor jamais mata, jamais bate,
jamais tortura, né? Jamais incrimina, injuria, calunia, né? O amor só faz o bem. Jesus só amou. Só amor. E às vezes o amor silencia, como Jesus silenciou, né? Porque o outro não tinha condições de ouvir, né? De dizer, como Pilatos, o que é verdade. E aí Jesus calou, porque você não está conseguindo enxergar a verdade que está em frente a você. Como é que eu vou dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Hã? Então é necessário que você descubra. A outra virtude que é consequência da benevolência é a incondicionalidade. Por isso que a gente diz, Jesus é o nosso amor, amigo incondicional de todas as horas. Sejam elas alegres, sejam elas infelizes, Ele está com a gente. É esse amor que não diz, eu só amo você se você fizer isso por mim. Isso não é amor, isso é troca. Vamos lá, o amor, a quinta virtude, o amor não arde em ciúmes. Então o amor não é possessivo. Você não pode ser dono de nada aqui. Aliás, você não é dono de nada. Nem do seu corpo, nem da sua vida. Nada. Nada. Quem daqui pode dizer que amanhã vai abrir os olhinhos? Acordar amanhã, domingo, né? Pode ser um dia feliz, como pode ser um dia, vai todo mundo chorar, que vão todo mundo para o velatório velar você. Porque ninguém aqui pode garantir que amanhã abre os olhinhos. Você fecha os olhos sem querer. Você fecha os olhos sem querer, porque o sono, às vezes, é muito mais forte do que a sua vontade de ficar acordado. Lhe domina de um jeito que você morre, né? Porque o sono é uma morte temporária. Você morre, acorda, renasce no outro dia, ou pode não acordar e renascer no mundo espiritual. Então, quando você acordar no mundo espiritual e estiver sua avó, que já desencarnou, você diz, agora cheguei, fui. Então, vamos lá. O amor não se conduz inconvenientemente. Então, a sexta virtude é o respeito. Tem que respeitar o outro. O amor não é inconveniente, mal educado, grosseiro. O amor é respeitoso. Sabe respeitar as limitações do outro, as dificuldades do outro. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. A sétima virtude é a capacidade de perdoar. O amor não se ressente do mal. Eu acho que essa é a mais difícil, né? Porque todo mundo encher a boca para falar de perdão é uma maravilha. Mas na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver, a gente sempre guarda aquela magoazinha que às vezes passa meses, anos para serem trabalhadas. Então, a gente precisa trabalhar essa questão do ressentimento. A oitava é a lealdade. O amor não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Então, sempre ser leal, nunca falso, mentiroso. O amor, a nona virtude última, é a humildade, porque o amor não se ufana, nem se ensoberbece. Então, o amor não é orgulhoso, prepotente, arrogante. E, para encerrar, uma síntese que Paulo faz de tudo isso. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós temos que terminar dizendo como Pedro 4, versículo 8. O amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Que Deus nos abençoe.